Eu fiz uma pergunta no grupo do WhatsApp do Eu Leio Gibi e também no grupo do Facebook do Eu Leio Gibi. E eu perguntei como é que a galera estava fazendo para ler gibi. Se estava conseguindo ler gibi todo dia, se tinha um horário no dia específico para poder ler gibi, enfim, como é que a galera se organizava para poder ler gibi. Algumas vezes aqui no canal eu fiz alguns vídeos, né, eu já falei da minha rotina, falei também da questão de se a pessoa consegue ler ou não ler gibi todo dia, mas o tempo passou, algum tempo passou e eu queria saber com as mudanças que se deram por conta de pandemia, por conta da correria do dia a dia e tudo mais, como é que a galera estava fazendo. E não só isso, né, a própria alta de preços, se isso tinha mexido de alguma forma com os hábitos de leitura da galera. E olhando as respostas, eu vi mais ou menos um padrão do que tem acontecido com a galera, com o que tem acontecido com os leitores de gibi, e talvez, gente, você se encaixe em algum desses padrões, ou a sua vida é meio que uma mistura deles. Antes de seguir aqui na conversa, deixa eu pedir uma coisa para você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e dê uma força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Também quero aproveitar para deixar na tela o nome da galera que está apoiando o canal. Valeu pela força, pelo apoio de vocês. E também quero agradecer a galera que tem comprado pelos links do canal. Valeu mesmo pela força de vocês. A ajuda de vocês tem sido de fundamental importância para a manutenção aqui do Eu Leio Gibi. Bom, gente, seguindo aqui na nossa conversa, quando eu comecei a ler as respostas, eu notei algumas coisas interessantes. A primeira delas é que várias pessoas têm lido o quadrinho à noite. Tá? À noite ali, depois que chega do trabalho, janta e dá uma descansada, janta e tem separado um tempinho para conseguir ler gibi. Uma outra galera, e assim um número significativo das pessoas inclusive, disse que lê gibi, mas no final de semana. Durante a semana não dá, porque fica muita correria, muita canseira, e aí não consegue ler porque é muito tempo, às vezes, em trânsito, e chega em casa cansado, chega em casa esgotado, e não consegue ler gibi, simplesmente acaba deixando para o final de semana. Então tem gente que está pegando aí sexta-noite, sábado e domingo para ler gibi, e alguns pegam sábado e domingo, outros só o domingo para poder ler gibi. Mas várias pessoas têm separado o final de semana para poder ler um pouquinho de gibi, porque durante a semana não tem conseguido. Uma outra galera disse que consegue ler gibi todo dia porque leva o gibi junto com ele no ônibus, no metrô. Então, no tempo ali de translado, eles acabam lendo o gibi, e às vezes até no horário de almoço, porque como levou um gibi com ele, ali no horário de almoço também acaba lendo um pouco de quadrinho. Então, a ida e a volta do trabalho tem sido o tempo que alguns têm separado para poder ler gibi, porque é o que tem dado para fazer. Outros disseram que, como a coisa está muito corrida e tudo subiu muito de preço, e consequentemente os gibis também subiram de preço, eles não estão comprando gibi atualmente, e diante disso estão lendo o que tem em casa, mas via de regra em tempos assim que está sobrando uma brecha ali de tempo para poder ler, ou mesmo no final de semana, porque durante a semana tem sido complicado. E diante dessas questões, o que acaba se notando? Que o translado para o serviço é uma boa oportunidade para ler gibi, porque aproveita-se esse trajeto para dar atenção aos quadrinhos, mas eu diria que hoje tem menos gente fazendo isso do que algum tempo atrás. Por quê? Por conta da mudança de formato. Eu acho que a mudança de formato não ajuda muito a pessoa que gosta de ler gibi enquanto está indo para o trabalho, porque é ruim de carregar um gibi de capa dura, e mesmo uma mensal hoje, com essas capas cartonadas e essas lombadas quadradas, é meio complicado, porque dependendo do jeito que ficar ali na mochila, qualquer situação meio ruim de lidar acaba machucando a lombada ou a própria capa, por ser capa cartão. Quando os quadrinhos tinham aí, as mensais, por exemplo, tinham um preço, em primeiro lugar, mais acessível, a capa revista, né, e a lombada canoa com grampos, ficava mais fácil de carregar, era mais leve, era mais fácil de manuseio e por aí adiante. Agora, com os quadrinhos de luxo, não dá para levar um quadrinho de luxo numa mochila, porque é pesado, não é ruim de fazer isso.
a própria mensal de capa cartonada, dependendo do jeito que acomoda ali, também não fica muito bom. Então, muitas vezes, as pessoas, até por medo de estragar o quadrinho, às vezes acabam não levando consigo o gibi durante o trajeto, né, para o serviço. Outros ainda têm conseguido fazer isso, têm dado seu jeito e têm aproveitado esse tempo para poder ler gibi. E a maioria da galera, ou boa parte da galera, tem aí se dedicado à leitura de quadrinho nos finais de semana. Por quê? Porque é onde está ocorrendo, está rolando o maior tempo livre, né, do final de semana da pessoa. Então ela distribui ali o tempo dela de atenção com a família e tudo mais para poder ler os seus queridos gibizinhos. E também algumas pessoas demonstraram preocupação com a galera mais nova que não lê nada, né, e fica muito preso a telas e consequentemente acaba deixando a leitura em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e isso revela que futuras gerações pode ser um elemento problemático quando se pensa em leitura. Então alguns também manifestaram esse tipo de preocupação de notar que gerações mais novas não têm paciência para separar um tempo para ler, não têm interesse de separar um tempo para ler, e consequentemente isso pode trazer prejuízos aí no futuro, né, por conta disso. E, de fato, isso pode acontecer. Eu, particularmente, tenho procurado separar um tempo diário de leitura porque eu consigo adaptar a minha rotina a isso, né? Então, principalmente na parte da manhã, eu consigo separar um tempinho para leitura de quadrinhos e livros. Então, eu leio alguns livros, eu estou lendo o livro e também estou lendo os meus quadrinhos. Então, eu diria que eu tenho aí um tempo para leitura de quadrinho de mais ou menos 1 hora por dia, talvez um pouquinho mais, dependendo da semana. Semanas muito corridas, não muito, mas semanas que a coisa está mais ou menos equilibrada, dá para ler aí 1 hora por dia, eu acredito que dê para ler de quadrinho. E eu preciso nisso também separar tempo, né, para gravar vídeo e também para editar os vídeos. Então, via de regra, eu gravo os meus vídeos no meu dia de folga, que no caso é segunda-feira. Então eu procuro separar um tempo na segunda para gravar os vídeos, porque para mim fica mais fácil, porque depois que passa a segunda-feira fica muito atropelado para eu conseguir fazer isso. Então, às vezes, eu vou conseguir fazer isso só de tardezinha, porque é o horário que dá. Tipo, essa semana mesmo, esse vídeo está sendo gravado, né, de tardezinha, porque eu não consegui fazer na segunda-feira. E acaba atrasando a minha rotina, né, com o canal por conta disso. Mas eu tenho conseguido ler mais ou menos 1 hora por dia. Mas eu confesso a vocês que antes eu conseguia ler mais. Mas à medida com que os compromissos vão aumentando, o tempo para leitura também vai ficando apertado. Mas eu também entendo que o próprio aumento de preço dos quadrinhos de alguma forma afeta a rotina de leitura. Por quê? Porque quem tem uma pilha, às vezes, de leitura grande, não sente muito, mas às vezes a pessoa meio que desanima um pouco da busca pela leitura porque não consegue comprar os quadrinhos, né? Embora tenha os quadrinhos em casa, embora possa revisitar, eu acho que de alguma forma interfere também com algumas pessoas o fato de não conseguir estar comprando quadrinho, de não conseguir determinadas edições, por quanto que tem ficado caro, tem ficado mais dispendioso, e não é só quadrinho, né? Como eu já disse algumas vezes, tudo aumentou de preço, então esse custo de vida maior, às vezes também prejudica. E diante disso traz preocupações, né? E a pessoa muito preocupada, muitas vezes também, ela acaba não lendo o gibi. Mas por quê? Porque mas ela podia ler para se distrair. Pois é, mas ela não consegue ler porque ela está tão preocupada com suas contas, com suas dívidas, com seus problemas familiares, com situações que precisa resolver, que ela não consegue ler quadrinho, ela não consegue dar atenção para aquilo, porque quando ela para ler, ela começa às vezes a sentir muito cansaço, começa a sentir muito sono, enfim, ela está sufocada pela vida, e quando a gente está sufocado pela vida, a gente não consegue necessariamente render, né, como a gente gostaria, e tampouco imergir nos nossos hobbies como outrora a gente conseguiu, por conta dessas coisas que vêm sufocando a vida da gente. Então eu acho que muitas vezes as pessoas também que estão aí com uma sobrecarga muito grande, mesmo querendo, e às vezes até podendo comprar o quadrinho, não tem nem comprado e tão pouco lido, porque tá tão pesado as coisas em cima dela, tá com tanta coisa sobre os ombros,
que esses pesos têm tirado o estímulo e a vontade dessa pessoa a ler quadrinho. Então, muitas vezes, esse tempo que ela teria para ler quadrinho, ela escolhe para dormir, ela escolhe para fazer para às vezes correr atrás de uma outra coisa, porque é o que ela está conseguindo fazer enfim, é o jeito que ela está conseguindo conduzir a vida dela no momento. E isso é complicado, né, quando a gente fica muito sufocado. Enfim, às vezes esse mundo moderno, esse momento atual, essas muitas exigências, cobranças, correrias que nós temos, acabam também atrapalhando na nossa condução da vida como colecionador, e a gente acaba não conseguindo desfrutar dos nossos queridos gibizinhos como nós conseguimos. Como nós gostaríamos, aliás, né? Mas enfim, me diz aí, você está conseguindo ler gibi todo dia? Você está tendo ânimo para ler quadrinho? Como é que você está fazendo? Está sendo só no final de semana? Você está aproveitando o tempo aí de casa para o serviço, de serviço para casa para poder ler quadrinho? Como é que tá como é que você está conseguindo seguir adiante com o seu hábito de leitura? Compartilhe aí com a gente, e quem sabe a sua experiência pode ajudar também a galera que vai ler os comentários, e com certeza acrescentará muito ao vídeo. Então deixa também aí a sua opinião. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês, e logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.